Está começando o programa Mais Saúde e hoje vamos dar continuidade ao assunto sobre os clínicos gerais. No programa anterior, o Dr. Luiz Ovando estava nos falando sobre a parte que a política interfere na saúde e até que ponto esse sistema que nós temos, os gestores não valorizando os clínicos gerais, isso impacta nesse caos da saúde. Vamos dar continuidade? Vamos. Roberta, esse é um assunto muito importante, né? A população não tem a obrigação de ser versada nesse tema, mas os políticos que conseguem a conquista de uma representatividade, quer seja no legislativo ou mesmo no executivo, têm a obrigação de entender muito bem essa situação. Como assim? Então vejam, nós falávamos, né, no programa anterior que é preciso que o clínico resolva, que o clínico diagnostique, né? O termo diagnóstico, a palavra diagnóstica é através do conhecimento. Ele precisa ter domínio. E a nossa atividade da vida, em qualquer setor, ela passa obrigatoriamente por isso. É você saber fazer. Conhecimento teórico associado ao conhecimento prático. E o médico não é diferente. Então, se ele tem atividade ampla atendendo esses pacientes, ele vai conseguir resolver os problemas. Agora a pergunta que se coloca é por que não tem clínicos para resolver isso? É aquilo que a gente comentava. Quer dizer, o político ele tem que entender que o sistema de saúde da sua cidade precisa de clínicos. Clínicos que resolvam. Não é o clínico geral que encaminha. Esse é um outro grande drama. O pessoal diz assim, ao cardiologista, ao pneumologista, mas e você, meu amigo, o que você vai fazer com o paciente que chega? Então, o clínico é aquele indivíduo que recebe o paciente, avalia a sua queixa, identifica a entidade nosológica, ou seja, a doença, sabe da abrangência e da possível complicação, toma as medidas iniciais, muitas vezes terapêuticas simples, e garante para o paciente que não vai ter problema maior. Ou diz, isto aqui potencialmente é grave. Mas eu quero destacar aqui um aspecto, se você for, por exemplo, dos pronto-socorros. Vamos pegar o pronto-socorro que eu conheço bem. É o pronto-socorro da Santa Casa. É um exímio pronto-socorro. O pessoal é qualificado. Mas os americanos conseguiram interferir no processo de urgência no mundo. Existe um treinamento que é chamado ATLS, Advanced Trauma Life Support. Isso aí aconteceu porque um indivíduo ortopedista sofreu um acidente uma vez e ele percebeu que existia erros na abordagem dos pacientes, então ele sistematizou e vendeu isso para o mundo. A questão é, quantos casos de trauma são atendidos diante do atendimento global do pronto-socorro? Ninguém sabe. Então o médico é treinado para atender traumas graves, mas vai se esquecendo de abordar as coisas simples que ficam graves. Entendeu? E aí é que precisa a distinção. Então você não entra para trabalhar num pronto-socorro como a Santa Casa se você não tiver esse curso do ATLS. Mas ninguém cobra a habilidade clínica necessária para detectar o problema, fazer o diagnóstico e se antecipar às possíveis complicações. Então isso também faz parte da política de governo. Governo que diz assim pela Secretaria de Saúde, é preciso treinamento resolutivo nos postos de saúde. É preciso que aquele paciente que chega com uma queixa aparentemente banal, uma dor de cabeça, uma tontura, seja muito bem avaliado e ali você detecta um aneurisma cerebral ou mesmo uma meningite ou uma outra alteração ou simplesmente uma labirintite que todo mundo sabe o que é, que na verdade não é labirintite, eu estou usando um termo aqui para as pessoas entenderem na verdade o que significa o problema. Então vejam que a coisa é muito mais complexa, mas não é tanto, basta que haja decisões políticas acertadas. E que impacto isso teria na economia, na redução de gastos e despesas? Mas muito.
Muito. Nós começamos, no programa anterior falamos do aneurisma, se você adequar o treinamento e a orientação. Nós falamos inclusive da questão da tontura do idoso, do desmaio do idoso. Se você detecta isso precocemente, você consegue evitar as complicações. Se você faz um diagnóstico de apendicite na fase inicial, examinando, ouvindo o paciente, colocando a mão, fazendo as manobras, o diagnóstico é clínico, não precisa de nenhum exame, é mão do médico, experiência do médico. Você opera aquele paciente precocemente e não tem abscesso de parede, não tem complicação, não tem nada. Agora, se você deixar para depois, 4 ou 5 dias depois, você tem peritonite, complica, o paciente faz insuficiência renal e não raro vai a óbito, né? Então o impacto é muito grande, ninguém mediu isso da ponta do lápis, fica todo mundo encantado com a super especialidade e se esquece da coisa básica, que é o clínico geral competente e resolutivo, que nós temos abandonado. E volto aqui a alertar, nós não vamos a lugar nenhum sem que a gente atente para esse detalhe. Não saiam daí, nós chegamos ao final deste bloco, mas voltamos já já com mais assuntos sobre o clínico geral para você.